Hebreus, 10º capítulo, versículos 36 até o versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos retrocedentes que são destruídos, mas nós somos dos crentes para a preservação da vida. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor venha nos trazer uma palavra de conforto ao nosso coração. Que o Senhor venha redirecionar os nossos olhares da onde nunca devemos tirar, que é a nossa esperança no retorno e na volta do Senhor Jesus Cristo. Que essa esperança, que essa certeza de que um dia o Senhor voltará para nos buscar e os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados, venha todos os dias encher o nosso coração de esperança, de vigor, de alegria, de fé, sabendo que a fé que há em Deus é uma fé que não retrocede. É isso que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com sua vida. Tema da pregação de hoje, com texto base em Hebreus, capítulo 10, versículo 36 até o versículo 39, é a fé que não retrocede. Hebreus é uma carta que fala muito sobre a fé, um livro que desde o começo começa a ensinar a gente o que é fé, como demonstrar fé, a fé que Deus espera de nós. Então, em primeiro lugar, sobre o livro de Hebreus, é óbvio que ninguém sabe a autoria exata. Há muitas discussões onde muitos estudiosos apontam possíveis nomes. O nome mais aceito hoje em dia na academia tem sido o nome de Lucas, e há alguns motivos. O primeiro motivo é que o grego de Hebreus é o melhor grego do Novo Testamento, junto com Lucas e Atos. Então foi alguém que conhecia muito, da gramática, era alguém que conhecia muito de língua, era alguém muito inteligente, algo que se encaixa muito no perfil de Lucas. Além disso, Hebreus é um livro que faz muitas pontes com o Antigo Testamento. Então devia ser alguém que tinha muito conhecimento sobre toda a Escritura, sobre todo o Antigo Testamento, devia ser alguém que conhecia muito sobre Jesus e sobre como funcionava toda a lei do povo judeu. Além disso, o livro de Hebreus tem alguns artigos que apontam que o escritor seja alguém do sexo masculino. Em último lugar, em Hebreus também mostra que o autor do livro foi alguém que não testemunhou Jesus visualmente. Começa lá no capítulo falando que o autor é alguém que recebeu Jesus Cristo depois de Jesus já ter subido aos céus. Então, com algumas informações, com a datação do livro, a maioria dos estudiosos tem tentado bater o martelo de que Lucas foi o escritor deste livro aos Hebreus. Lucas, muito provavelmente escritor, não com certeza, ele escreve muito sobre a fé. Em Hebreus, primeiro capítulo, ele já inicia dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, é como se fosse a porta de entrada do livro de Hebreus fosse a fé. Sem fé não tem como acessar a Deus, sem fé não existe vida cristã, sem fé não tem como ir à igreja, sem fé não tem salvação. Por isso, Hebreus, ele é tão incisivo, ele é tão repetitivo, falando sobre o quão importante é nós termos fé, principalmente a uma igreja que na época estava sendo perseguida, onde muitos crentes, por conta do medo da perseguição, pelo medo da retaliação do império, largavam e abandonavam a fé em Jesus. Então, o livro de Hebreus é um tratado sobre a fé,
um tratado sobre como Cristo é supremo, como Cristo ele é superior à lei, como Cristo é superior a Moisés, como Cristo é superior aos anjos e como a fé em Cristo é o principal fundamento de todas as coisas. Mas o que é fé? O autor de Hebreus ele fala no capítulo 11 que fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Fé, de acordo com o capítulo 11 de Hebreus, é a maneira com que nós somos aceitos por Deus. Fé não se trata da gente receber algo. Fé não se trata daquilo que nós estamos vendo ou sentindo. Mas fé se trata de como confiamos num Deus todo-poderoso. Mas sobre fé, é importante a gente ressaltar alguns problemas, algumas maneiras equivocadas de acreditar, de achar que você tem fé, que eu tenho fé. E a primeira maneira, e a maneira mais comum, é a fé que hoje em dia o movimento neopentecostal tem jogado no mundo evangélico. De que fé é quando eu acredito em algo e quando eu recebo algo quando eu acredito. Então é como se fosse uma palavra profética. Eu falo, está determinado, eu recebo porque eu tenho fé. Então a fé é como se fosse, nessa perspectiva, um jargão super poderoso, onde você pode desejar o que você quiser e fazer o que você quiser da sua vida, se você fizer com convicção. Além disso, outras pessoas acreditam, em segundo lugar, que fé é acreditar e ter certeza de que Deus vai dar todas as promessas dele a nós. Ou seja, se em primeiro lugar algumas pessoas acreditam que ter fé é a mesma coisa de eu ter certeza que eu vou receber algo porque eu quero, em segundo lugar, tem pessoas que acreditam que fé é ter certeza que Deus vai me dar tudo o que ele prometeu. Mas o que Hebreus está falando sobre fé? Por isso, para a gente, antes de tudo, entender o que é fé, para a gente não ter uma fé que retrocede, é importante a gente entender o significado da fé em Deus, da fé em Cristo Jesus. Por isso, com sua Bíblia aberta, no capítulo 11, no versículo 6, tem a frase famosa de que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, nesse capítulo 11, o autor ele cita diversos homens, diversas pessoas que foram aceitas por Deus pela fé. Mas olha o que está no versículo 13. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela pátria que eles saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade, um futuro. E aí vai para o versículo 39 de Hebreus 11. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Porque Deus havia prometido e planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Entenderam o que o autor de Hebreus está querendo dizer? Ele está falando de que teve muita gente que morreu na fé, mas nunca recebeu as promessas. Nunca receberam tudo o que eles tinham certeza. Por isso, fé não está em receber algo. Fé não está em alguma coisa, mas fé é uma pessoa. Fé é Jesus Cristo. A fé deles não estava nas promessas de Deus, mas a fé estava no futuro Filho de Deus que seria revelado. Por isso, o autor fala que eles morreram na fé, mas não receberam as promessas. É como Moisés.
onde por 40 anos ele guia um povo pela fé, mas não entra na terra prometida. Por isso, fé não se trata de eu receber, de eu ter uma resposta, de Deus me falar, de Deus me mostrar, de eu sentir ou de eu receber. Mas fé é algo sólido que está no nosso coração. É a certeza na pessoa de Jesus Cristo e na certeza de que Ele virá. Por isso, tanto o povo do Antigo Testamento quanto o povo do Novo Testamento, eles estão unidos na mesma fé. Percebem? No Antigo Testamento o povo esperava que Jesus viesse. Nós, povo do Novo Testamento, esperamos que Jesus venha. Tanto o povo do Antigo quanto o povo do Novo esperam por Jesus, estão todos unidos nessa mesma fé. Por isso, fé é muito além de algo material, é muito além de uma declaração mística. Fé é confiança na pessoa de Jesus Cristo e nesse sentido do texto, de que Ele voltará. Por isso é a fé que não retrocede, porque a nossa fé não está nas circunstâncias, não está nas situações, não está nem no que eu sinto, no que eu penso, no que eu acho, mas está na pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 10, que é o capítulo onde a gente leu o nosso texto base, diz assim no versículo 23, mantenhamos firmes a esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. A gente consegue ter uma fé que não retrocede quando a gente deposita a nossa confiança, a nossa esperança no lugar certo, na pessoa certa. E no mundo atual de hoje, a gente tem diversas propostas para você depositar a sua fé. A família pode ser uma delas, o trabalho, a igreja, um pastor, um irmão, uma amiga, um amigo, um ambiente. A gente pode ser tentado a depositar a fé nessas coisas, mas enquanto a gente tiver essa fé que não está exclusivamente em Jesus, a gente vai continuar patinando. Por isso a fé é uma pessoa, a fé é um lugar, a fé é Jesus Cristo. E quando a nossa fé estiver em Jesus Cristo, não importa a pessoa, não importa o lugar, não importa o ambiente, você não vai retroceder. Não importa o sentimento, não importa a emoção, não importa a segunda-feira mais doída que for, você continua, porque a sua fé não retrocede, porque está naquele que prometeu e é fiel para cumprir. Está naquele que prometeu que voltaria e voltará. Então, a fé que você deposita em Jesus é uma fé viva, é uma fé que nunca vai retroceder. Por isso, o texto, ele nos fala 3 movimentos para a gente nessa noite, rapidamente. Primeiro lugar, na fé que não retrocede, a perseverança é uma necessidade real. Na fé é necessário ter perseverança. Como diz em Hebreus 10, 36, nosso texto base. Diz assim, portanto, vocês precisam perseverar. A perseverança, ela é necessária na vida cristã. Quando o autor fala de perseverança, ele está falando de um termo que comunica resistência constante sob pressão. Ou seja, a fé perseverante não é uma espera passiva, onde eu estou sentado esperando, mas é uma resistência constante enquanto eu estou sendo pressionado. A ideia é que mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo não tendo todo o vigor, a gente persevera. Tanto que é nesse sentido que o autor de Hebreus está falando que a igreja estava sendo perseguida e ele fala, vocês precisam perseverar. E a verdade
é que a gente vive numa cultura que não gosta de perseverança. Na verdade, a gente gosta de viver bem. A gente gosta de se sentir bem. A gente gosta de estar bem todos os momentos, todos os dias, em todos os lugares. E a primeira coisa que geralmente a gente faz quando a gente não está se sentindo bem é a gente se afastar. A primeira coisa que eu faço quando eu não estou bem num lugar é ir embora. Porque é difícil perseverar. Não é fácil. Aguentar situações difíceis não é legal. Não é divertido. Não tem como falar que a gente está com problema e a gente está sorrindo. Oba, problema, olha como eu amo problema. Ninguém ama problema. Ninguém gosta de dificuldade. Ninguém gosta de situações sob pressão. Mas são essas situações que provam a minha e a sua fé. São as situações complicadas. São os momentos onde Deus está apertando um pouco mais o parafuso. Que nós somos provados, obrigado, viu, Nenê? Que nós somos provados a perseverar, a não pular do barco, a continuar, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem saber, mesmo sem imaginar, mesmo sem provas, nós somos chamados a perseverar. Jesus chamou os 12 a perseverar. A igreja do Novo Testamento perseverava, porque Deus sabe que nós somos um povo que viverá sob pressão. A igreja vai ser um ambiente que viverá sob pressão. E é justamente a perseverança em tempos difíceis que molda o nosso caráter. É justamente quando a gente não está com vontade e faz mesmo assim, que o nosso caráter começa a melhorar. E a gente começa a se tornar cada vez mais homens e mulheres de Deus. É como Moisés, eu imagino Moisés, que às vezes devia dar uma vontade de dar uma cajadada na cabeça daquele povo. E eu tenho certeza que ele sentiu isso muitas vezes. Tanto que ele deu uma na rocha, inclusive. Só que Moisés não largou o cajado. Não largue, não desista. Às vezes vai ser difícil. Às vezes vai ter estresse. Às vezes vai ser complicado, às vezes a gente não vai sentir, às vezes a gente não vai chorar, às vezes a gente não vai se emocionar, às vezes a gente não vai ver, mas a fé não está nisso, a fé está em perseverar, perseverar sabendo da pessoa de Jesus Cristo e daquilo que Ele fez por nós. A perseverança é o caminho para a gente viver aquilo que Deus prometeu para a gente. É como plantar uma semente num terreno seco, crendo que vai chover. Não é plantando porque a gente já sabe das coisas, mas é plantando e deixando a chuva com Deus. Porque a gente crê que existe um Deus que sabe de tudo, que vê tudo, está percebendo tudo e vai cuidar do seu e do meu coração para guiar a gente nessa jornada. Em segundo lugar, se a fé que não retrocede exige perseverança, em segundo lugar, essa fé que não retrocede, ela é uma promessa certa. O autor de Hebreus não fala da volta de Jesus como se fosse uma possibilidade, como se fosse talvez vá acontecer, mas é uma certeza. Hebreus 37 e 38, porque ainda de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Jesus voltará, igreja. Essa é a verdade que faz a gente pegar fogo. Essa é a verdade que faz a gente cantar Maranata. Essa é a verdade que faz a gente acordar todo dia e viver a vida cristã. O nosso Senhor voltará para nos buscar. Nós não estamos abandonados. A gente não está jogado no mundo sozinho. A igreja não está lançada ao acaso. As consequências das atitudes de todo mundo, não. Existe um Senhor na igreja, existe um Senhor nos céus, e esse Senhor não só trabalha de acordo com a vontade dEle, mas Ele voltará para nos buscar. Essa esperança move os corações, porque mesmo quando tudo parece tão escuro e tão triste, a lembrança de que existe um lar celestial nos aguardando, nos motiva a aguentar mais um pouco. O autor faz essa citação
quando muito tempo as pessoas questionam a volta de Jesus, questionam a existência de Jesus. Mas o autor de Hebreus, ele não está preocupado em se provar, em dar uma resposta científica. Ele simplesmente tem fé. Ele simplesmente crê. Por isso, muitas vezes a gente é tentado a dar respostas, a procurar soluções, a buscar e buscar e buscar. Quando eu olho para esse texto e sinto Deus falando no meu coração, quando às vezes é simplesmente crer, é simplesmente ter fé, é simplesmente se jogar nos braços de Deus, sabendo que Ele vai pegar a gente. É simplesmente crer que Ele está no controle da história, de que Jesus, Ele é Senhor sobre tudo, e de que as coisas acontecem conforme o bom propósito dEle. Ele é o Cordeiro que tem o livro na mão, Ele é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, Ele é aquele que me salvou, Ele é aquele que te salvou, Ele é aquele que deu o propósito para a gente, Ele é aquele que nos amou primeiro, Ele é aquele que te dá uma esperança, Ele é aquele que fala, meu irmão, ainda que hoje você sinta dor, vai ter um lugar onde não vai mais existir, ainda que nessa vida você experimente o luto, tem um lugar onde não haverá mais morte, ainda que hoje você tenha choro, você tenha tristeza, tem um lugar que não haverá isso, confie, esse lugar virá com a volta de Jesus, Ele é a nossa esperança. A nossa esperança não está no tempo presente. Às vezes a gente tem um equívoco de querer que o céu desça e achar que tudo vai ser perfeito aqui nessa vida. Não vai. Nunca vai deixar de ter problema, nunca vai deixar de ter pecado e nunca vai ser tudo perfeito. Infelizmente é o grande balde de água fria que a Bíblia mostra pra gente. Até porque se você pegar, não existe um homem na Bíblia que viveu de maneira perfeita. Todos pecaram, exceto Jesus. Davi, o homem segundo o coração, deslizou. Sansão, o mais forte, caiu. Salomão, o mais sábio, caiu. Todos caíram, ninguém fica de pé. Isso é uma mostra muito clara que a fé não está nas nossas forças, nos nossos jeitos, mas está no Deus que a gente confia. Por isso, reforce a sua fé na certeza de Jesus Cristo e da salvação da sua vida. Onde pessoas às vezes podem falar, não vale a pena. Não vale a pena esperar um Jesus que demora tanto. Não vale a pena viver perseverando por algo que não vai te dar nada em troca. O justo continua vivendo pela fé. O justo não vive pela fé porque ele vai receber algo em troca. O justo vive pela fé porque ele não consegue viver de outro jeito. Não tem outra maneira dele viver. A única maneira que faz os ossos dele se sentirem vivos, as células bombearem o sangue e as coisas funcionarem é crendo em Jesus e depositando fé no retorno de Cristo. Por isso, perseverar é crer que Deus não se esqueceu da igreja. Ainda que lhe pareça longe, ainda que pareça demorado, Jesus continua presente. Em terceiro e último lugar, a fé que não retrocede, ela faz um povo que não recua, mas que avança. O último versículo 39 diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, no entanto, os da fé para a conservação da alma. Aqui, o autor está dividindo as pessoas em duas classes. Ou existe o que retrocede para a perdição, ou existe o crente, o da fé, que alcança a vida eterna. É um contraste decisivo. É uma chamada final. É uma escolha final que Deus coloca diante da gente. É uma última pergunta que o autor faz para concluir o capítulo 10. Quem você é? Do retrocedente ou do da fé? Você é o crente que persevera, que continua, que se mantém firme em Cristo? Ou você pula do barco? Ou você retrocede? Não é novidade pessoas que retrocedem.
Demas, companheiro de Paulo, diz no texto bíblico que ele abandona Paulo e ama o mundo e larga a vida missionária para se encher dos prazeres. Há diversos casos na Bíblia de homens e mulheres que viveram um tempo na presença do Senhor, mas que retrocederam. E a pergunta que fica para a gente é: quem você é? Quem eu sou? Em quem eu me enquadro nesse texto? Eu me enquadro naquele que tem fé mesmo sem ver, sentir, tocar, saber? Ou eu me enquadro naquele que uma hora vai retroceder porque não aguenta mais? Abraão, ele saiu sem saber para onde ia. Moisés perseverou 40 anos com um povo cruel, do qual todos morreram no deserto, mas sem desistir em nenhum momento. Os profetas foram mortos e denunciavam os pecados do rei na cara deles, sem retrocederem. Cristo suporta a cruz e a mais tortuosa aflição sem retroceder. Há pessoas que pela fé não retrocedem. O segredo é que a perseverança, a fé não é natural. Não pense que a fé e a perseverança está na força do seu braço, está no seu conhecimento teológico, está na sua experiência de vida. Perseverar, ter fé não é natural. O normal é a gente ir embora. O normal é desanimar. O normal é pular fora, o normal é sair do barco, o normal é desistir. A fé, a perseverança é um milagre. É um milagre que Deus concede para aqueles que estão na presença de Cristo. Hebreus 12, versículo 2, eu quero caminhar para a conclusão. Diz assim o texto: fixando os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita de Deus. A fé viva é a fé que vem do contato que você tem com Jesus. A fé viva não desiste, ela chora, chora. Ela se cansa, se cansa. Ela sente dor, sente, mas não desiste. Por isso, eu quero concluir dizendo que a nossa fé é Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. A gente viu que, em primeiro lugar, perseverar é necessário. Em segundo lugar, vimos que a promessa é certa. E em terceiro lugar, vimos que nós, os da igreja, não somos os que recuam, mas somos os que avançam. A igreja é esse povo de fé que prevalece em toda situação. É o povo que caminha rumo às portas do inferno, chutando tudo, arrombando a porta, porque o inferno não prevalece contra a igreja. Porque tem Cristo na frente. Nós somos o povo que tem a fé que não retrocede, porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é a pessoa que nos motiva, Ele é a pessoa que nos dá energia, Ele é a pessoa que nos dá fé e sustentará a nossa vida para sempre. Por isso eu quero concluir, vou pedir para você ficar de pé, com algumas aplicações práticas para a gente fazer nessa semana, para a gente pensar junto e refletir. Em primeiro lugar, vivamos a nossa jornada com propósito pela fé e não pela emoção. Às vezes a gente gosta de ambientes em que a gente se sinta bem. E é importante a gente se sentir bem. Mas não é esse o motivo da gente estar aqui. O motivo da gente se reunir como igreja não é porque a gente se reúne aqui e fica feliz. O motivo da gente se reunir como igreja não é porque Deus vai dar pra gente alguma coisa em troca. O motivo da gente se reunir como igreja não é porque Deus vai encher todos esses bancos. Talvez Ele nunca encha. O motivo da gente se reunir como igreja, como está no próprio capítulo 10, é em primeiro lugar porque é mandamento do Senhor, e em segundo lugar é por causa da fé. É por causa que, independente se for 5, 10, 15, 20, 300, a igreja é o conjunto de pessoas que se reúnem com a fé em Jesus Cristo.
E isso pode ter 10, 20, 1 milhão. A gente vai continuar sendo o povo que não retrocede, que está junto, abraçado, se ajudando, crescendo e vivendo pela fé. Por isso, viva a sua vida cristã não pela emoção, mas pela certeza da fé. Em segundo lugar, tenha relacionamento com Jesus. A fé, a perseverança, não é algo que você lendo vai conseguir. Não é algo que você querendo você vai ter. Não é algo que você acordando 5 horas, tomando whey protein, fazendo academia, você vai conseguir simplesmente. Ela nasce do relacionamento com Jesus. É impossível ter fé. É impossível perseverar. É impossível continuar constante se você não tiver um relacionamento com Jesus. Se eu não tiver um relacionamento com Cristo, é impossível. É impossível permanecer de pé sem vida devocional, sem tempo de oração, sem tempo de leitura bíblica, sem tempo de pregação, sem tempo de escutar e ver Jesus. Não tem como conseguir. 90% dos pastores que abandonam o ministério são pastores que minimamente há 1, 2 anos não faziam mais devocional. E não é segredo isso, é óbvio. Não tem como continuar sem relacionamento com Deus. Por isso, fé não se trata de legalismo e moralismo. Não é uma lista de afazeres que você vai anotar e você vai seguir na sua semana. Mas é alguém que você precisa se relacionar um pouco mais. É alguém que eu preciso ter um pouco mais de contato. Porque é nesse contato, na oração, na leitura bíblica, que Jesus pega o meu coração desanimado, triste. O meu coração complicado, difícil. O meu coração que às vezes pensa em retroceder, que às vezes pensa em pular fora. É o meu coração que está cheio de coisa, cheio de dor, que entra em contato com Jesus Cristo. E quando eu entro em contato com a presença de Jesus, Ele começa a me transformar, Ele começa a falar no meu coração: você não é o retrocedente, você é o da fé, é Jesus Cristo que te anima, é a pessoa dEle que te envolve, é Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus que deve ser suficiente para a sua fé e para a sua perseverança. Ele é o fundamento, Ele é tudo, Cristo já conseguiu por você. Talvez você pense: eu não consigo. Sim, nós não conseguiríamos, mas Cristo já venceu. Ele suportou a cruz e não recuou. Venceu a morte, agora vive, voltará e buscará. E terminando, eu quero convidar vocês a orarem comigo com esse último versículo para a gente ler. João capítulo 16, versículo 33, é quando Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, não desistam, não retrocedam. Eu venci o mundo que nos oprime, o mundo que é difícil, o mundo que tem pecado, problema, morte, dificuldade. Cristo venceu e te deu a vitória e te deu a esperança da ressurreição na vinda dele. Por isso você pode ter bom ânimo, porque Cristo está aqui para te fortalecer. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Jesus, ajuda-nos a não recuar. Ajuda-nos quando nosso coração estiver pesado e duro. Fortalece-nos quando nós estivermos fracos. Nos anime quando estivermos desanimados. Não deixe a emoção, a circunstância ou a situação moldar, ser o termômetro do nosso humor. Mas que o nosso humor, a nossa motivação, a nossa fé seja uma fé que não retrocede, porque não está nas coisas, nas pessoas, lugares, situações. Está em Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o imutável, o soberano que morreu e ressuscitou e venceu a morte. Nos ajude a nessa semana a gente ter relacionamento, contato com o Senhor. Venha animar o nosso coração. Venha transbordar a sua glória sobre nós.
Venha brilhar a tua luz sobre a sua igreja e nos fortalecer mais uma vez como esse povo que se reúne pela fé. É o povo da fé que caminha, que não retrocede, que vai adiante, que vai para frente, porque Jesus é o centro da igreja, porque Jesus está na nossa frente, nos guiando até o novo céus e a nova terra. Que nesses poucos anos de vida que temos nesse mundo, o Senhor venha nos dar anos aonde a gente tem fé e perseverança em Ti, aonde nessa jornada da salvação a gente vive animado, com bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Que o Senhor venha, Pai, a manifestar a Sua glória e a Sua presença sobre cada coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar, meus irmãos.